Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. FPM repassa 5,7 bilhões de reais. Rio de Janeiro tem 11 municípios bloqueados. A União repassou na última segunda-feira, dia 10, a primeira parcela de março do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O montante, que corresponde a 5,7 bilhões de reais, é destinado aos municípios brasileiros. Porém, algumas prefeituras podem deixar de receber recursos do fundo por comporem a lista do Sistema Integrado de Administração Financeira, SIAF. A lista é formada por entes que apresentam alguma pendência financeira, fiscal ou administrativa e, portanto, ficam impedidos de receber valores da União. É o que explica o especialista em orçamento público César Lima. Os municípios recorrentemente bloqueados no SIAF, muito provavelmente estão aí com débitos não honrados perante a União, seja eles previdenciários ou mesmo relativos a empréstimos tomados com a garantia da União. Então, a saída, para que isso se resolva é que esses entes busquem regularizar a sua situação frente à União, com o pagamento das dívidas, aí o ajuste aí das contas previdenciárias. Até o último dia 6 de março, 18 cidades estavam nesse grupo. A maioria pertence ao estado do Rio de Janeiro, que contava com 11 municípios bloqueados. Entre eles estavam Itaguaí, Rio Bonito, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Saquarema. Confira a lista completa de municípios bloqueados para repasse do FPM em portalconvênios.com. Demora para votar LOA 2025 trava projetos em municípios de todo o país. A aprovação do Orçamento da União de 2025 tem sido tema de amplos debates em Brasília e em todo o Brasil. Tradicionalmente, o projeto de lei orçamentária anual, a LOA, é apreciado pelo Congresso antes do fim de cada ano, garantindo a liberação de recursos para obras, programas e serviços essenciais. Sem a definição dos repasses da União, prefeitos enfrentam incertezas para planejar ações que dependem exclusivamente do apoio federal. Muitos municípios precisam das transferências constitucionais e convênios federais para executar projetos de infraestrutura, saúde, educação e segurança. A indefinição sobre regras, valores e prazos obriga gestores a adiar licitações, suspender novas contratações e retardar o andamento de obras. O principal entrave provocado pelo atraso na votação do Orçamento 2025 está relacionado ao debate da constitucionalidade de algumas modalidades das emendas parlamentares. Em diversas localidades, o prosseguimento de projetos de pavimentação, saneamento e construção de equipamentos públicos, como creches, hospitais e escolas, depende diretamente de repasses do governo federal. No entanto, a indefinição orçamentária retém investimentos aprovados no Transferigov, paralisando obras e convênios à espera da lei orçamentária. A falta de perspectiva de pagamentos agravará o cenário e pode prejudicar a população que necessita desses serviços para garantir melhorias na qualidade de vida. Outra preocupação destacada pelos gestores é o cronograma para o cadastro de propostas relacionadas às emendas parlamentares. Com um atraso na aprovação do orçamento, espera-se que os prazos para elaborar projetos e planos de trabalho fiquem ainda mais curtos em 2025, o que pode resultar numa corrida de última hora no fim do ano para a aprovação e assinatura de convênios e contratos de repasses nas modalidades discricionárias e legais. Além da infraestrutura, programas sociais também sofrem com a instabilidade nas finanças. Muitos municípios contam com recursos federais para manter iniciativas de capacitação profissional, distribuição de cestas básicas, assistência a famílias em situação de vulnerabilidade e políticas de proteção a crianças e adolescentes. Sem a garantia de verbas, há risco de interrupção ou redução desses programas, comprometendo a oferta desses serviços e dificultando o cumprimento das metas fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Prevista para o dia 19 de março na Comissão Mista de Orçamento, a CMO, a votação do Orçamento 2025 ultrapassa o aspecto meramente burocrático. Ela afeta diretamente a rotina de milhares de municípios, bem como o planejamento de longo prazo e execução de serviços à população. A leitura do relatório final de responsabilidade do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, está marcada para o dia 18. Na última terça-feira, 11 de março, líderes partidários se reuniram para discutir a pauta.
Após a aprovação na CMO, o texto segue para o Congresso Nacional, que até o momento não tem sessão conjunta convocada. Como dito, originalmente o Orçamento 2025 deveria ter sido votado em dezembro, mas divergências sobre emendas parlamentares atrasaram o processo. O Supremo Tribunal Federal impôs limitações a essas emendas, exigindo maior transparência e rastreabilidade na destinação dos recursos. O impasse só foi resolvido no fim de fevereiro, quando o ministro Flávio Dino, do STF, homologou um plano de trabalho elaborado em conjunto pelo Senado, pela Câmara dos Deputados e pelo Executivo para cumprir tais exigências. A expectativa agora é de que a aprovação do orçamento ocorra sem novos adiamentos, minimizando prejuízos para projetos, obras e programas sociais em todo o país. Medida provisória: Fundo do Pré-Sal será utilizado em ações emergenciais. A medida provisória MP 1291 de 2025 traz mudanças importantes no uso dos recursos provenientes do Fundo Social, permitindo investimentos inéditos em projetos de infraestrutura social, habitação popular e ações emergenciais em calamidades públicas. Antes restrito a áreas como educação, cultura, esporte, saúde pública, ciência e tecnologia, meio ambiente e enfrentamento às mudanças climáticas, o Fundo Social, criado pela Lei do Pré-Sal e financiado por royalties da exploração do petróleo, agora poderá ampliar seu escopo de atuação. Além da ampliação dos investimentos, a MP também reestrutura o papel do Conselho Deliberativo, que passará a indicar diretamente no orçamento da União quais órgãos poderão ser beneficiados. Outro avanço importante é a transparência reforçada com a publicação anual obrigatória dos recursos arrecadados e gastos pelo fundo. A MP estabelece ainda a contratação de uma instituição financeira oficial federal para gerir os recursos do fundo, sob regulamentação específica que deverá ser apresentada em até 60 dias após a publicação da medida. Os membros do Conselho Deliberativo continuarão desempenhando suas funções como serviço público relevante sem remuneração. 11 artigos da lei original do Fundo Social foram revogados pela MP 1291 de 2025. Entre eles estavam artigos que tinham como objetivos principais a constituição de poupança pública, o desenvolvimento social e regional e a estabilização da economia frente a oscilações econômicas. A antiga política de investimentos também foi alterada, removendo a restrição que permitia investimentos apenas a partir do retorno obtido sobre o capital investido. A obrigatoriedade anterior do envio trimestral de relatórios ao Congresso Nacional também foi substituída por relatórios anuais, buscando simplificar o processo e aumentar a transparência. Caso não seja aprovada ou prorrogada pelo Congresso, a MP 1291 de 2025 perde sua validade em 4 de maio. O prazo para a apresentação de emendas parlamentares ao texto encerrou-se na quarta-feira, 12 de março. A partir do dia 20 de abril, a MP passa a ser prioritária na pauta de votações da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Lei Complementar nº 210 de 2024 exige atenção dos gestores na execução das emendas. A Lei Complementar nº 210, de 25 de novembro de 2024, estabelece novas diretrizes para a proposição e execução das emendas parlamentares no âmbito da Lei Orçamentária Anual, a LOA, trazendo importantes implicações para gestores públicos municipais e estaduais. Composta por 6 capítulos, a lei detalha como emendas individuais, de bancadas estaduais e de comissões devem ser apresentadas e executadas. Destacam-se novas exigências relacionadas à transparência, controle e responsabilidade na aplicação dos recursos. Uma das principais mudanças está na definição de critérios mais rigorosos para a apresentação de emendas individuais, exigindo especificidade clara dos projetos beneficiados, proibindo descrições genéricas. Com isso, espera-se maior eficácia na aplicação dos recursos públicos e menor dispersão de verbas, fortalecendo o impacto positivo das ações governamentais. Outro ponto crucial são as regras para emendas de bancadas estaduais, que agora deverão focar mais diretamente em demandas regionais ou estaduais prioritárias, demandando maior articulação dos gestores com parlamentares para garantir que os recursos atendam efetivamente às necessidades locais. Gestores públicos precisarão, portanto, estar mais atentos e capacitados para acompanhar desde a proposição até a execução das emendas, garantindo conformidade com as novas diretrizes legais. Especialistas alertam para a necessidade de capacitação contínua das equipes técnicas municipais e estaduais, além do fortalecimento dos mecanismos internos de governança, transparência e prestação de contas.
Especificamente, sobre o artigo 10 da nova lei, os gestores devem estar atentos às obrigações relacionadas ao texto da legislação, uma vez que esses incisos tratam exatamente da possibilidade da perda de recursos. Confira a seguir. Artigo 10. São consideradas hipóteses de impedimentos de ordem técnica para a execução de emendas parlamentares exclusivamente: 1. Incompatibilidade do objeto da despesa com finalidade ou atributos da ação orçamentária e respectivo subtítulo, bem como dos demais classificadores da despesa. 2. Óbices cujo prazo para superação inviabilize o empenho no exercício financeiro ou no prazo previsto na legislação aplicável. 3. Ausência de projeto de engenharia aprovado pelo órgão setorial responsável pela programação, nos casos em que for necessário. 4. Ausência de licença ambiental prévia nos casos em que for necessário. 5. Não comprovação por parte dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios que fiquem a cargo do empreendimento após sua conclusão da capacidade de aportar recursos para seu custeio, operação e manutenção. 6. Não comprovação da suficiência dos recursos orçamentários e financeiros para a conclusão do empreendimento ou de etapa útil com funcionalidade que permita o imediato usufruto dos benefícios pela sociedade. 7. Incompatibilidade com a política pública aprovada no âmbito do órgão setorial responsável pela programação. 8. Incompatibilidade do objeto proposto com o programa do órgão ou ente executor. 9. Ausência de pertinência temática entre o objeto proposto e a finalidade institucional da entidade beneficiária. E 10. Não apresentação de proposta ou plano de trabalho ou apresentação fora dos prazos previstos. A lei ainda determina prazos rigorosos para essa divulgação, sendo essencial que as equipes administrativas estejam preparadas para atender às exigências legais de forma tempestiva e correta. Segundo a especialista em gestão pública e orçamento Clara Mendonça, essa lei impõe maior rigor, mas também oferece uma oportunidade para que gestores organizados e proativos possam atrair mais recursos para seus municípios e estados, transformando-os em resultados efetivos para suas comunidades. A seguir apresentamos um resumo dos capítulos mais relevantes da Lei Complementar nº 210 de 2024. Capítulo 2 das emendas de bancada estadual. Disciplina a apresentação e execução das emendas de bancada estadual, que são propostas coletivas dos parlamentares de cada estado. Estabelece critérios para a destinação de recursos, priorizando projetos de interesse regional e estadual. Capítulo 3 das emendas de comissão. Regulamenta as emendas apresentadas pelas comissões permanentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional. Essas emendas devem estar alinhadas com as áreas temáticas de cada comissão e atender a interesses nacionais ou regionais específicos. Capítulo 4 das emendas individuais. Trata das emendas apresentadas individualmente por parlamentares, especificando limites financeiros e critérios para sua proposição. Determina que essas emendas devem ser direcionadas a programações específicas, evitando designações genéricas que possam resultar na execução de projetos por múltiplos entes ou entidades. Capítulo 5 da execução de emendas parlamentares. Estabelece as diretrizes para a execução das emendas aprovadas na Lei Orçamentária Anual, incluindo prazos, responsabilidades dos órgãos executores e mecanismos de transparência e controle. Visa garantir a efetividade e a fiscalização adequada na aplicação dos recursos públicos decorrentes das emendas parlamentares. Confira a íntegra da Lei Complementar nº 210 de 2024 através do link disponível em portalconvênios.com. Congresso mantém sigilo em emendas e amplia controle sobre o orçamento. O Congresso Nacional aprovou novas regras para o pagamento de emendas parlamentares, ampliando o poder dos deputados e senadores sobre a destinação de recursos públicos e reduzindo os mecanismos de controle federal. A medida, que altera o formato de liberação das emendas impositivas, reforça a influência política na execução do orçamento e levanta preocupações sobre a transparência e o equilíbrio fiscal. A principal mudança imposta pelo Legislativo obriga o Executivo a liberar os valores das emendas de bancada impositivas sem critérios técnicos detalhados, acelerando sua execução e diminuindo a possibilidade de contingenciamento. Na prática, isso garante aos parlamentares um domínio maior sobre o orçamento, facilitando o uso de recursos para fortalecer suas bases eleitorais e consolidar alianças políticas. A decisão ocorre em meio a alertas de especialistas sobre o impacto da ampliação das emendas no planejamento orçamentário. O Tribunal de Contas da União e outras entidades já destacaram os riscos de fragmentação do orçamento, que dificulta a fiscalização e pode resultar no uso ineficiente dos recursos.
Reportagens publicadas na quinta-feira, dia 13, em veículos de imprensa como Folha de São Paulo e o Globo, apontam que o governo tentava resistir à medida, alegando que a nova regra compromete a capacidade do Executivo de gerir os recursos públicos com equilíbrio. Segundo a análise do Instituto Fiscal Independente, o crescimento exponencial das emendas parlamentares vem pressionando as contas públicas, dificultando a condução de uma política fiscal responsável. Outro ponto de preocupação é o impacto da decisão sobre a governabilidade. O fortalecimento do poder do Congresso sobre o orçamento reduz a margem de manobra do governo para implementar políticas nacionais de forma coordenada, tornando-o mais dependente de negociações com parlamentares para aprovar projetos prioritários. Com oposição do PSOL e do Novo, o projeto recebeu aprovação expressiva em ambas as casas legislativas, contando com 361 votos a favor e 33 contrários na Câmara dos Deputados, além de 64 votos favoráveis e apenas 3 contrários no Senado. O PSOL, responsável pela ação no STF, que resultou na suspensão das emendas, argumentou que o plano de trabalho apresentado não corrigiu a possibilidade de ocultar a identidade do parlamentar responsável pela destinação dos recursos, um dos principais pontos de crítica do STF em relação à transparência na execução das emendas. Segundo a deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, é a repaginação do orçamento secreto, contra o qual se está batalhando há anos no Congresso Nacional. Ela afirmou que o Congresso insiste em novamente fazer manobra para manter a irrastreabilidade para que o povo brasileiro não saiba o que está sendo feito com o dinheiro público, com bilhões de reais. De acordo com o partido, o artigo 45A da resolução aprovada fere o acordo firmado com o STF para garantir a identificação dos autores das emendas, uma vez que transfere ao líder da bancada a atribuição de indicar as emendas para as comissões. O relator da proposta, senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, rebateu as críticas, informando que será possível identificar em ata as solicitações de emendas apresentadas pelas lideranças partidárias às comissões, exigência essa que não existia antes. Gomes explicou que se o parlamentar individualmente ou o líder escolher como critério da bancada a identificação individual, ela terá que acontecer, sendo que a responsabilidade vai ser colocada nas duas formas, ou no líder de bancada através da ata ou no parlamentar de maneira uninominal. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, também criticou a mudança no perfil das emendas de comissões. Ela questionou como será a divisão dos recursos entre os partidos e dentro deles. E vale lembrar que a Constituição Federal prevê emendas individuais, de comissão e de bancadas estaduais. No entanto, não há qualquer previsão sobre emendas de bancada partidária. Então, para deixar claro, este projeto tem problemas, não resolve nada. E não conta como vai ser dividido o bolo. Para o deputado Merlon Solano, do PT do Piauí, a regulação das emendas avançou nos últimos anos e deve continuar avançando. Vejo as alterações feitas com esta discussão com o Supremo Tribunal Federal, avanços importantes que precisam ser consagrados, embora eles não resolvam todas as questões que eu considero importantes em relação a emendas parlamentares. Mas eu vejo aqui que há um esforço no sentido da transparência, da rastreabilidade, da padronização, considerando que as emendas parlamentares agora estarão sujeitas às mesmas regras das transferências que o governo federal faz através de convênios. Ainda na quinta-feira, 13 de março, o ministro do STF, Flávio Dino, relator da ação que resultou na suspensão do pagamento das emendas parlamentares, afirmou que a solução apresentada para o impasse está longe do ideal, mas que passos concretos foram dados nesses talvez 8 meses. O próprio Dino tem declarado, contudo, que o Supremo seguirá analisando o atendimento a todos os critérios legais e constitucionais para a proposição e liberação de emendas parlamentares, e não descarta ordenar novos bloqueios se forem constatadas irregularidades. Ele afirmou que já houve a emissão de muitas decisões judiciais e às vezes ele é perguntado quando isso vai acabar. Segundo Dino, vai acabar quando o processo orçamentário estiver adequado plenamente ao devido processo constitucional que consta do artigo 65 e seguintes da Constituição. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!